Olá, meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meus irmãos, passando por aqui para a gravação de mais um vídeo para o nosso canal Elohim Kadosh. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa aí as notificações, compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais, no Instagram, Facebook, WhatsApp, nos grupos de WhatsApp principalmente. Deixe o seu like aí de gostei, para que o YouTube possa indicar os nossos vídeos a outras pessoas. Meus irmãos, nesse período aí de pandemia que nós estamos vivendo, de quarentena, de isolamento, de lacração, eu gostaria de tratar de fazer, melhor dizendo, alguns vídeos relacionados à escatologia bíblica, ok? Estaremos aí iniciando diversos estudos, gravando diversos vídeos sobre diversos estudos relacionados à escatologia bíblica. São diversos temas que vamos estar pontuando aí, abordando aqui no nosso canal, ok? Que estão intrinsecamente ligados à escatologia bíblica, estão correlacionados com a escatologia bíblica. Para quem não sabe, escatologia bíblica, a palavra escatologia vem de dois vocábulos na língua grega. A palavra eschatos, que significa último, né, ou fim, e logia, que vem de logos, que significa estudo. Logo, a palavra escatologia significa estudo sobre o fim, ou final, né, estudo final, que está relacionado ao livro de Apocalipse, ao livro de Daniel, de Ezequiel e de diversos outros livros da nossa Bíblia Sagrada, que trata, né, sobre a escatologia bíblica. A palavra de Deus diz que Deus anuncia o fim desde o princípio. Então, escatologia bíblica é um assunto muito relevante, ok? Não é irrelevante, pelo contrário, é muito relevante. Por quê, meus irmãos? Porque diz respeito à esperança da nossa salvação, diz respeito à nossa crença, diz respeito ao nosso descanso com o Senhor na eternidade, a nossa morada com Ele e etc. Então é muito relevante. E vemos que esses assuntos são poucos discutidos em nossas igrejas, porque muitos acham que não é relevante. Muitos acham que não é necessário falar sobre esses assuntos. E eu já discordo, porque esses assuntos eles trazem muitas das vezes confusão, traz, né? Mas também traz edificação e gozo para a alma, ok? Quem quer discutir esses assuntos, discute, mas quem quer se deliciar com estas dádivas do céu, com esses assuntos, se deliciam. Por quê? Porque são assuntos espirituais e assuntos que trazem um gozo para a nossa alma e para o nosso espírito. Amém, meus irmãos? Então nós vamos estar falando aí sobre esses assuntos que, diga-se de passagem, são interessantíssimos, que vai edificar a sua alma, a sua vida e vai te dar uma compreensão melhor sobre o reino de Deus e sobre os acontecimentos que acontecerá nos últimos dias. Amém? Então, para início, nós iremos falar aí sobre a ressurreição dos santos. Quando ela ocorrerá? Como que acontece? Onde acontece, né? E quando é que ela acontece? Vamos estar trabalhando aí dentro dessa temática, que, diga-se de passagem, é muito interessante. Existe variações dentro do campo escatológico, dentro das divisões doutrinárias que existem dentro da escatologia. Sabemos que a escatologia ela pode ser dividida em duas partes, né? A parte aliencista e a parte dispensacionalista. Os dispensacionalistas são os pré-tribulacionistas e os aliencistas muitas das vezes são mid e pós-tribulacionistas, ok? Vamos estar falando aqui, meus irmãos, dentro de uma linha bíblica, sem filosofia humanas, sem placas denominacionais. Vamos estar falando o que a Bíblia diz a esse respeito, sem churumelas, sem mimimi, ok? Sem viés ideológico.
vamos falar o que a Bíblia diz a este respeito, fazendo uso das palavras de Jesus, das palavras do apóstolo Paulo, ok? A palavra de Deus, que é a nossa fonte de regra, fé e prática, tá bom? Então, vamos lá. Quando ocorrerá a ressurreição dos santos? Resposta: João capítulo 6, versículo 39, versículo 40, 44, 54 e João capítulo 11, versículo 24. Aí está a resposta para esta pergunta. Vou formulá-la novamente. Quando ocorrerá a ressurreição dos santos? A resposta está nesses textos que eu acabei de citar. Ok? João 6, versículo 39, 40, 44, 54 e João 11, 24. Jesus falou sobre isso e Marta, irmã de Lázaro, também falou sobre isso. Ok? Se você compreender o que eles falaram, vocês entendem esse assunto ou entenderão esse assunto. Mas eu vou aqui desleixar um pouco este assunto, para que vocês possam ter uma compreensão não 100%, né? Porque esse assunto é um assunto muito profundo, que requer horas de estudo. E o vídeo que eu vou fazer aqui é um vídeo curto, mas que já vai dar uma clareada na sua mente, ok? Vai dar uma clareada na sua mente. A resposta está no último dia. Jesus falou, Marta falou, no último dia. E observe a expressiva, último, singular, dia, singular, não é últimos dias. Porque na Bíblia nós temos duas expressivas. Temos a expressiva últimos dias, que remete à ideia no plural, e temos no singular, último dia. Jesus fala aqui dentro de uma expressiva singular, dentro do singular, remetendo à ideia de um único dia, que tudo indica é o último dia da humanidade. Eu creio que é o último dia da humanidade. Por quê? Porque últimos dias fala dos últimos dias que acontecerá o desfecho final da humanidade. Já o último dia já é o último dia desses últimos dias. Não entenderam? Vou repetir. Os últimos dias é a última semana, é os 7 anos de grande tribulação. Já o último dia é o último dia desses últimos dias. Entende? É interessante a gente pontuar essa questão. Então vamos lá. No último dia. Não 7 anos do último dia. Porque se eu digo que a ressurreição dentre os mortos, que é direcionada aos santos primeiramente, acontece 7 anos antes da grande tribulação, já não é o último dia, dentro da expressiva no singular. Por quê? Porque ainda faltam alguns dias para terminar aí o desfecho final, a humanidade, ok? Para se encerrar o tempo que nós temos, né? Encerrar essa gestão mundial que o mundo tem hoje, que é do maligno, ok? Então, se for antes da grande tribulação, não é último dia. Teria que ser últimos dias e não último dia. Porque o último dia é o último dia, como eu disse, dos últimos dias, que acontece na última semana de Daniel, que é a 70ª semana. Sendo assim, correndo aqui para dar tempo e não ficar muito extenso o nosso vídeo, Jesus falou, né, em João capítulo 6, versículo 39 ao 40, o seguinte: E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Olha aí, no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que o Filho, ou que vê o Filho e crê nele, tenha vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Olha aí. E eu, Jesus falando, o ressuscitarei no último dia, tá? Texto auxiliar 1. Ninguém pode vir a mim se o Pai, quem me enviou, não o trouxer. João 6:44.
e eu o ressuscitarei no último dia. De novo, ó. Então são diversas passagens que Jesus pontua a expressiva no singular e não no plural. Ele fala último dia, remetendo a um dia, né, que acontecerá pós os últimos dias. Quando é que começou os últimos dias? Os últimos dias começou na era apostólica, no derramar do Espírito Santo em Atos capítulo 2. Quando o próprio apóstolo Pedro fala que nos últimos dias, né, o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, que aconteceu lá em Atos capítulo 2. Então os últimos dias começou lá. E que se estende até onde? Se estende até os últimos dias das 70 semanas de Daniel, que é o desfecho final da humanidade. Já o último dia é o último dia dessa última semana. E nós vamos ver isso aqui, dentro desse estudo. Ou dentro desse estudo. Ok? Outro texto, para fundamentalizarmos nossa ideia, né? A nossa doutrina, vamos dizer assim, entre aspas. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. João 6,54. De novo, Jesus fala último dia dentro da expressiva singular. Ok? Não é últimos dias, é último dia no singular. Existe uma grande diferença. Últimos dias e último dia. Olha que interessante. Se vocês não entenderem essa questão, vão fazer uma parafusa da Bíblia Sagrada. Observe os detalhes. Jesus Cristo é enfático ao afirmar que a ressurreição dos santos, isto é, a primeira ressurreição, ok? Porque existe dentro da ressurreição duas repartições, né? A ressurreição primeira é dos santos e a última dos ímpios. A primeira acontece antes do milênio. A segunda acontece depois do milênio, depois dos 1000 anos. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, versículos 5 e 6. É só você ler na sua Bíblia. Eu não vou ler aqui para nós ganharmos tempo. Então, continuando aqui, Jesus Cristo é enfático ao afirmar que a ressurreição dos santos, isto é, a primeira ressurreição, ocorrerá no último dia. Aqui está a base da doutrina, tá? Marta, irmã de Lázaro, também falou isso, ok? Compreendeu tão profundamente essa afirmação do Senhor que quando Jesus lhe disse, seu irmão há de ressuscitar, ela interpreta que ele estava lhe falando do último dia. Olha que interessante, né? E ela disse, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. João 11, 23 e 24, quando Jesus falou assim, teu irmão há de ressuscitar, Marta. E ela fala, eu sei, Senhor, que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Olha aí, até Marta entendia que a ressurreição ela aconteceria no último dia da humanidade, e não antes do último dia da humanidade, tá? Conclusão, irmãos. Se a ressurreição será só no último dia e ocorre juntamente com o arrebatamento, que é o rapazo na língua grega, que é tirar com violência, não tem nada de secreto e nem invisível, porque arrebatamento sempre foi, sempre será tirar de um lugar e levar para outro de forma repentina, isto é, de forma rápida, ok? De forma violenta, mas não algo secreto, invisível, como muitos querem fazer entender, ou deixarem a entender, né? Continuando, se a ressurreição será no último dia e ocorre juntamente com o arrebatamento, como pode alguns afirmarem que será 7 anos antes? Não tem lógica, né? E como podem afirmar que o arrebatamento pode ser a qualquer momento? Tá entendendo? Porque aí, se você afirma que o arrebatamento pode ser hoje, né? Você tem que dizer que hoje é o último dia. Mas e aí? É dentro do calendário de Deus? Dentro do calendário de Deus não é. Aí vocês podem perguntar para mim, mas você sabe o calendário de Deus? Eu sei o calendário de Deus. Deus deixou escrito, tá na palavra. As 70 semanas de Daniel é o calendário de Deus. A estátua de Nabucodonosor é o calendário de Deus. As 7 festas de Israel é o calendário de Deus. Esses são os tempos determinados pelo Senhor. Ok? E outra, irmãos,
Jesus falou do último dia. Quando ele estava se referindo desse último dia, ele estava fazendo uso da última semana de Daniel. Jesus tinha na mente o que ele havia falado para Daniel no capítulo 9 de Daniel, quando ele falou no versículo 24, 70 semanas estão determinadas sobre a santa cidade e sobre o teu povo. Para quê? Para reconstruir a cidade, para que o Messias venha, né? Faça aliança com o povo, morra pelos nossos pecados, né? O príncipe de um povo que há de vir viesse, destruísse a cidade no ano 70. E depois o quê? Depois surgisse o anticristo. E no final viesse o fim da transgressão, o expiar da iniquidade. Isso já aconteceu, irmãos? Não, irmãos. O expiar da iniquidade, né? O fim dos pecados já aconteceu? Não aconteceu, irmãos. O selar da profecia já aconteceu? As 70 semanas já se cumpriram? Não. Os pré e os pós concordam que a última semana ainda está para acontecer. Então, quando Jesus fala do último dia, ele está se referindo ao último dia da última semana de Daniel, que é de 7 anos. Ok? Então, a Bíblia diz quando ocorrerá a ressurreição? Sim. Só não diz o dia e a hora exata, né? Mas informa que será no último dia. Ok? Então, é isso aí, o último dia. O último dia acontece na última semana de Daniel. Depois nós iremos falar sobre essa última semana, tá? Sobre essa última semana. Tá ok, meus irmãos? Então é isso. A ressurreição dos santos acontece no último dia e não 7 anos antes do último dia. Tá certo? Então fica para vocês aí examinarem os textos. João capítulo 6, versículo 39, 40, 44, 54 e João 11, 24. Tá? Jesus falou sobre o último dia. Paulo fala também algo relacionado a isso. Quando ele fala naquele dia, não é naqueles dias, ele fala aquele dia, fazendo menção do dia do Senhor, que acontece o arrebatamento, a entrega de galardões, ok? E a instauração do milênio. Tá certo? Esse dia acontece no último dia da última semana de Daniel. Deus abençoe, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus.